Olá, bom dia. Bom dia, terça-feira, 14 de setembro. Começa mais uma edição do Jornal Visual. Saúde bucal. Pesquisa britânica revela: uma cárie não tratada pode prejudicar também o coração. Alerta. Especialistas orientam: fique atento às propostas de campanha dos candidatos nas eleições. Veja ainda a história de uma das ruas mais movimentadas do Rio de Janeiro, a Rua do Riachuelo. O Jornal Visual está começando, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Você está atento às propostas de campanha dos candidatos nas eleições deste ano? Cuidado para não decidir o seu voto levando em conta uma promessa que pode não ser cumprida. São promessas de mais escolas públicas, faculdades, né, e melhorar a educação. Para mim, eles já prometeram, falam assim, que vai prometer emprego para jovens, que precisam de jovens e tudo mais, mas até hoje nunca vi nada. Propor, todo candidato pode, mas e cumprir? Isso vai depender se compete a ele ou não atuar em determinadas áreas. E quem define isso é a Constituição Federal. Mas existe uma regra simples. As grandes ações como construção de escola, creches, hospitais, estradas e a criação de novos empregos são de iniciativa do Executivo. Só presidente, governador e prefeito podem propor isso. O parlamentar ele pode sugerir, fazer uma indicação para que o Executivo construa uma ponte, uma escola, um hospital, um posto de saúde, mas, no mais das vezes, ele vai apenas fazer sugestões, porque se tratam de medidas de caráter administrativo, de medidas, de atos de governo, que a palavra final vai ser dada realmente pelo Executivo. Um exemplo recente pode ajudar o eleitor a entender que as atribuições dos cargos da administração pública são bem definidas e não podem ser desrespeitadas. No Distrito Federal, deputados aprovaram 16 leis relacionadas a áreas públicas e alteração de espaço urbano. Todas foram consideradas inconstitucionais. As 16 leis e as matérias que elas tratavam partiram de parlamentares. Elas deveriam ter partido do próprio governador. Ao não observar essa reserva de iniciativa, ou seja, essa matéria ser do governador, elas incorreram em inconstitucionalidade. O promotor de justiça diz que mesmo com a ajuda da assessoria jurídica das casas legislativas, esse problema é comum. Para se ter uma ideia, só este ano, 35 leis da Câmara Legislativa do Distrito Federal foram consideradas inconstitucionais por erro de iniciativa. Todas perderam a validade. Em algum momento ocorre falha, sim. Eu acredito que seria importante que houvesse uma maior aproximação do trabalho legislativo, mas também em relação àquilo que o judiciário vem fixando a respeito do modo de se compreender a nossa Constituição. O problema do erro de iniciativa dos projetos de parlamentares já pode ser observado na época da campanha. Se o eleitor escolhe aquele que promete o que não pode cumprir, o resultado é perda de tempo e de trabalho nas casas legislativas. A ação parlamentar ele é livre para propor 1 milhão de leis inconstitucionais, porque muitas vezes o que interessa a ele é constar na estatística como sendo um parlamentar que propôs muitos projetos de lei, por mais estapafúrdios que esses projetos de lei possam ser. Rezar, abençoar, ajoelhar, crer. Uma pesquisa britânica aponta que metade dos brasileiros com mais de 40 anos já perdeu algum dente. E uma cárie não tratada pode prejudicar também o coração, hein? Veja como isso é possível na reportagem da TVE Bahia. Muita gente não sabe como cuidar da saúde bucal. Essa de que você tem que ir no dentista pelo menos uma vez por ano, sabe? Isso poucas pessoas sabem. O poder público não dá condição das pessoas se cuidarem, né, de uma forma barata ou até gratuitamente. No Brasil, 50% dos adultos com mais de 40 anos já perderam metade dos dentes. Uma pesquisa britânica mostrou que quem não faz a escovação correta tem até 75% mais chances de desenvolver problemas cardíacos.
As bactérias que causam inflamação da gengiva chegam até as artérias que irrigam o coração. Por isso, vale a pena escolher bem as escovas e os acessórios para manter a saúde bucal. Em qualquer farmácia existe uma variedade grande de enxaguatórios, de fios e cremes dentais. A dica é seguir a recomendação do dentista. Normalmente, dê preferência às escovas com cerdas retas e macias. E o tamanho da cabeça da escova também é importante, né? Vai depender do tamanho da boca de cada paciente. Pastas dentais, é importante que as pastas sejam fluoretadas. Eu estou falando isso para adultos, né? Porque nem toda criança pode usar pastas com flúor. Este vídeo foi produzido pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos e é composto por cenas de espetáculos do Grupo de Teatro de Surdos, ensaios, depoimentos de professores, alunos e diretoria. A iniciativa tem o objetivo de trazer a realidade do cotidiano social à vida de indivíduos com tantas particularidades, mas que, de uma forma geral, não têm suas necessidades percebidas. O vídeo também mostra o potencial do surdo para as artes cênicas, graças à língua de sinais, o que facilita a utilização das expressões do corpo no palco. Ela é tão antiga quanto o país. Surgiu lá nos tempos coloniais. E serviu como passagem entre o litoral e o interior da cidade. Depois recebeu fidalgos, passou por alguns períodos de decadência e virou um dos polos culturais mais movimentados do Rio. E ao longo dos anos, a Rua do Riachuelo, no centro, acompanhou a história da cidade. Uma das ruas mais antigas da cidade. Por aqui, já no século XVI, passavam os viajantes e mascates rumo ao interior da cidade. Por causa de uma bica que servia como parada obrigatória, o lugar acabou sendo conhecido como Caminho da Bica. Não demorou muito para se tornar a popular Rua Mata-Cavalos, por causa da dificuldade que animais enfrentavam com um terreno irregular. Com o passar do tempo, virou área nobre. Aqui moraram fidalgos, tanto monarquistas quanto republicanos. Mas a fama mesmo veio no fim do século XIX, como cenário da história de amor de Bentinho e Capitu, os personagens mais célebres do escritor Machado de Assis, no livro Dom Casmurro. Até que em 1865 a Mata-Cavalos foi rebatizada, e dessa vez com o nome que conhecemos até hoje, Rua do Riachuelo, uma homenagem à vitória do Brasil sobre o Paraguai na Batalha do Riachuelo. Atualmente, a rua é uma das mais importantes do boêmio bairro da Lapa e ainda é palco de muitas histórias. Ao longo da rua você pode ler vários momentos da história. Por exemplo, a ocupação no século XIX com residências. A cidade cresceu, o Palácio Real está em São Cristóvão. Nós passamos pela casa do Marechal Osório, que foi um militar importante, foi um político destacado, foi senador do Império. Nós passamos pelo Hospital da Ordem do Carmo, que é uma construção da segunda metade do século XIX também. Nós passamos pela entrada do bairro de Fátima e pela Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que já representam a rua no início do século XX, quando ela sofre influência de vários grupos de imigrantes, portugueses, italianos, que vão se acomodar aqui nessa região, na encosta do Morro de Santa Teresa. O Clube dos Democráticos é uma dessas construções que ainda estão de pé. O local, fundado no período imperial, é um dos pontos culturais mais representativos do Rio. Nesta casa morou o cantor Francisco Alves, o rei da voz, um dos cantores mais populares da década de 50. Tinha meus 14, 15 anos. Eu sempre escutava pela Rádio Nacional um programa que ele tinha ao meio-dia. Adeus, 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 5 letras que choram. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigada pela companhia. Fique agora com o Repórter Brasil. Bom dia.